Retornando aqui então, vamos continuar nosso raciocínio. Vejam só. Então, na verdade, o conceito de estatuto ele peca. O conceito de estatuto deveria ser o seguinte, que a remuneração é composta pelo vencimento básico e demais vantagens pecuniárias de caráter remuneratório. Acabou, ponto. Abrangendo com essa expressão genérica a vantagem permanente e não permanente. Mas ele se limitou no conceito e para uma prova com questão objetiva, esse é conceito, compreendendo a remuneração apenas, além do vencimento, a vantagem pecuniária de caráter permanente. Por quê? Porque aqui está correto. Apenas o vencimento básico e a vantagem de caráter permanente é protegida pela irredutibilidade. A vantagem de caráter não permanente não está compreendida pela irredutibilidade. E é fácil nós dar conta disso aqui, ó. Indo aqui de novo, olhem só aqui, ó. Se o servidor, por exemplo, tem a título de vencimento básico R$1.000, tem uma vantagem permanente de R$500, R$1.500. Em determinado mês, exerceu serviço extraordinário e ganhou mais R$500. Então, eu tive naquele mês o servidor recebendo R$2.000 pelo exercício de suas funções. Aí, no outro mês, ele não exerce serviço extraordinário. Vai ter direito a continuar percebendo adicional, como a gente viu na última aula, não. O que não pode ser retirado, o que não pode ser reduzido em termos brutos, é o vencimento de 1.000 e a vantagem de caráter permanente de 500. Então, realmente, a irredutibilidade só alcança o vencimento e vantagem de caráter permanente. Delas estão excluídas as vantagens de caráter não permanentes. Mas, tudo bem. Então, o 41, parágrafo 3º, esse aqui, está correto. E o único defeito realmente é no conceito do próprio 41. Mas que não vou seguir adiante na crítica, né, pessoal? De qualquer modo, é o conceito que eu tenho que aceitar para fins de estatuto. Tudo bem. Aí o parágrafo 1º, seguindo aqui, a remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Pessoal, a gente vai chegar no 62 e ele prevê o seguinte, ó. Quando tiver um servidor titular de cargo efetivo, exercendo uma função de confiança, exercendo um cargo em comissão, a ele será devida uma retribuição. Então, eu tenho um servidor titular de cargo efetivo, quando ele estiver exercendo também uma função de confiança, um cargo em comissão, por tal exercício, além das funções do cargo efetivo, ele terá direito a uma retribuição. Já quando eu tenho um servidor titular exclusivamente de um cargo em comissão, ele fará jus a uma remuneração pelo exercício do cargo. Estou adiantando aqui, mas isso nós vamos ver, é uma regra bem tranquila do artigo 62. Pessoal, parágrafo 2º a gente também não vai analisar agora, só vou ler aqui. Servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Pessoal, esse parágrafo 2º aqui, ele fala, ele remete à figura da cessão, que é regulada no artigo 93 do Estatuto. E ali nesse artigo 93, nós vamos ver as regras referentes à cessão e vamos lembrar as regras referentes à própria remuneração. Regra geral, tá, pessoal? Quem paga, quem arca com a remuneração do servidor investido em cargo em comissão, no órgão ou entidade diferente da sua lotação, é o órgão ou entidade cessionário, ou seja, aquele onde o servidor temporariamente irá exercer suas funções. Então, por exemplo, se um servidor da União, da Administração Direta Federal, é cedido para temporariamente exercer certa atividade junto a certo Estado-membro, eu tenho a figura da cessão. Quem vai pagar a conta? Poxa, é onde o servidor está exercendo a função naquele momento, é o Estado-membro para onde foi cedido o servidor. Mas nós voltamos a mencionar aqui no artigo 93, tratando das regras da cessão como um todo. Vamos seguir aqui. Já vimos o parágrafo 3º. O parágrafo 4º, pessoal, ele constava antigamente na expressa previsão na Constituição. E aí, o que fez o Estatuto? Ele simplesmente transcreveu a redação original dessa norma na Constituição. Essa norma foi revogada pela emenda 1998, não consta mais na Constituição, mas continua constando no Estatuto e é válida nos termos aqui do Estatuto. Embora eu não saiba, dentro da realidade da administração federal,
se ela tem ou não efetiva aplicação. O que é isso, pessoal? É a consagração do princípio da isonomia. Olhem só. É assegurada a isonomia de vencimentos de remuneração para cada atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então vejam bem, em síntese, pessoal, o Estatuto está nos dizendo que na esfera federal, para atribuições iguais ou semelhadas, deve ser fixado o mesmo patamar de remuneração. Agora sim, na remuneração em sentido mais estrito, nos termos do Estatuto, né, pessoal? Que todas essas regras seguem o conceito do parágrafo 1º, do 41. Ou seja, o Estatuto está querendo dizer o seguinte, que é assegurada a isonomia no que toca ao vencimento básico e as vantagens permanentes, só as permanentes, para cargos e atribuições iguais ou semelhadas, seja no mesmo poder, seja nos três poderes da esfera federal, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então, dando um exemplo bem singelo, vamos pensar aqui no cargo de motorista. Cargo de motorista no Executivo Federal, no Legislativo e no Judiciário Federal. Pois bem, o cargo, como é o mesmo, atribuição igual, ou, no caso, igual mesmo, deve ser fixado o mesmo valor de remuneração restrita a vencimento básico e vantagem pecuniária permanente nos três poderes, ou mesmo no âmbito de cada um dos poderes. Então, no âmbito do Executivo Federal, os cargos de motorista, na direta ou indireta, devem pagar o mesmo valor de vencimento básico e vantagem permanente. Isso se aplica também aos cargos de motorista nos três poderes da esfera federal. É a incidência do princípio da isonomia prevista aqui no parágrafo 4º. Mas nós sabemos que a vida não é assim, né, pessoal? Até por isso que essa regra foi retirada da Constituição. Na prática, para uma função igual, atribuições iguais ou semelhadas, quem paga melhor é o Legislativo, em regra. Logo a seguir, o Judiciário e na ponta de baixo fica o Poder Executivo. Pois bem, seguimos aqui com o parágrafo 5º, muito importante, pessoal. Esse parágrafo 5º aqui, eu deixei para acrescentar a caneta. Ele foi acrescentado pela Lei 11.784/2008. Vejam só, aqui ó, eu retirei daqui simplesmente. O que acontecia? Pessoal, o artigo 40 tinha um parágrafo único. A Lei 11.784/2008 retirou esse parágrafo único do artigo 40. O que dizia esse dispositivo? Que ninguém poderia perceber na esfera federal, a título de vencimento, valor inferior ao salário mínimo. Aí o que fez a Lei 11.784/2008? Reduziu consideravelmente a proteção do servidor, dizendo que nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Então, anteriormente, até o ano passado, né, o servidor tinha a garantia do salário mínimo incidindo sobre o próprio vencimento ou vencimento básico do cargo. A título de vencimento, aquele valor básico devido pelo exercício das funções do cargo, a título de vencimento, o servidor não podia receber um valor inferior ao salário mínimo. Agora ele pode, desde que o somatório do vencimento e das vantagens permanentes não seja inferior ao salário mínimo, porque hoje a proteção, ela realmente é menor, incide sobre toda a remuneração. Então, friso de novo, atualmente na esfera federal, é perfeitamente possível que eu tenha o vencimento básico de um servidor fixado em valor inferior ao salário mínimo, desde que o somatório do vencimento básico com as vantagens pecuniárias de caráter permanente seja pelo menos igual ao valor do salário mínimo. Então, essa alteração, uma das últimas novidades, na última dos 90, por força da Lei 11.784/2008. Pessoal, vamos seguir aqui. Só deixa eu fazer uma coisa aqui. Feito. Vamos seguir aqui. Artigo 42. Olhem só. Nenhum servidor poderá perceber
mensalmente a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do STF. Olha só, nem vou continuar lendo, tá, pessoal? Aqui no parágrafo único. Eu deixei esse dispositivo porque ele formalmente, ele ainda está na 8290, mas esse dispositivo, pessoal, está tacitamente revogado em virtude da nova redação do artigo 37, 11 da Constituição. E foi alterado em 1998, onde foram estabelecidos novos parâmetros para os tetos remuneratórios. E segundo sua redação atual, o limite máximo na esfera federal é único, é o subsídio em espécie devido aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejam só, há muito tempo, eu pelo menos, questão da ESAF, da FCC, do CESP, eu não sei das bancas cobrando essa regra da lei, porque isso aqui, ó, não houve uma revogação formal, mas esse dispositivo está tacitamente revogado em virtude da nova redação do 3711, que estabelece como teto único na esfera federal o subsídio devido aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que eu posso dizer para vocês? Se aparecer isso aqui numa questão objetiva, a princípio está errado, porque está tacitamente revogado. Agora, se pedir a alternativa certa e não tiver outra alternativa que preste na questão, fazer o quê? É o que eu posso dizer. Formalmente, o dispositivo continua integrando a Lei 812/90. Tudo bem, 43 ele foi revogado formalmente. Nós seguimos adiante aqui, artigo 44. Ele traz o quê, pessoal? Trata da hipótese em que o servidor poderá perder total ou parcialmente sua remuneração. Então, vejam, é só nós não complicar muito e a gente mata tranquilo o artigo 44. Então, olha só, servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Remuneração integral. Aqui houve uma falta de todo dia, o servidor vai perder a remuneração de todo dia, obviamente. Pô, isso parece lógico, né? Mas olha o que diz o inciso 2. A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. Pessoal, fica um negócio meio sem pé nem cabeça, ó. Então, voltando para o inciso 1. Se o servidor, ele só perde a remuneração no dia inteiro se a falta for sem motivo justificado. Aí vem o inciso 2 falar assim, ó, vou ler de novo. A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97, que nós vamos chegar, como a licença nojo, a licença gala, e as saídas antecipadas. Então, veja bem, tem que decorar isso aqui para uma prova, tá, pessoal? Se aí já está certo que está na lei. Mas é um negócio que você perde em cabeça. Olhem só, pela lei, então, é o seguinte, ó, uma ausência justificada. No expediente é das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Só que eu tenho um médico marcado para 1h30. E esse médico aí vai demorar. Acho que eu vou perder toda a minha tarde de serviço. É uma ausência justificada, mas fazer o quê? Vou perder proporcionalmente a parcela da remuneração. Então, pela literalidade da lei, é mais negócio eu fazer o quê? O médico é só de tarde? Tudo bem. Mas o negócio é eu tentar justificar para faltar o dia inteiro. Porque pelo inciso 1, o servidor só perde a remuneração de um dia inteiro de trabalho quando faltar sem motivo justificado. Ou seja, marca outro médico por horário da manhã para tentar arrumar um justificativo e faltar o dia inteiro, que com motivo justificado, tu não perde a remuneração do dia inteiro. Tu perde uma parcela se tu faltar ao serviço justificadamente apenas em parte do horário de trabalho. Vejam só, uma grande asneira, isso aí que eu falei para vocês, mas é a conclusão que nós chegamos pela análise do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 44. Não adianta eu ir adiante, né, pessoal? Então, vamos decorar aqui. A lei só prevê a perda da remuneração integral do dia, quando a falta é sem motivo justificado. Por outro lado, prevê a perda de parcela da remuneração diária
mesmo no caso de ausência justificada, englobando atraso e antecipação, salvo na hipótese de compensação de horários até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. Ou seja, se a pessoa, até o mês subsequente, ela trabalhar esse horário que ela faltou, ela não vai ter perda na sua remuneração. Paramos aqui, damos continuidade na próxima aula. Obrigado.